Quais são as Ferraris mais caras da história? Se você acha que gastar R$1 milhão é muita coisa, o que vocês diriam se eu falasse de 70 milhões de dólares? Sim, o carro mais caro já vendido no mundo é uma Ferrari, e no caso eu estou falando de uma 250 GTO 1963. Tá? Esse carro, essa GTO, ela foi vendida em 2018, é o chassi 4153 GT. Primeira corrida dela foi em Le Mans, em 1963, onde ela terminou em segundo lugar na classe GT e em quarto lugar na geral. Ou seja, um carro GT com motor dianteiro, andando muito próximo de motores centrais, de carros esportivos mais puros, certo? A maior vitória desse carro, inclusive, foi a vitória na corrida Tour de France de 1964. Não estou falando da bicicleta não. Tour de France, muito antes de ser essa corrida de bike, foi uma corrida de carros, tá? E esse carro foi vencedor em 1964. Essa unidade, inclusive, é uma das poucas que nunca se envolveu em acidente. Acho que a primeira coisa que vocês estão percebendo aí é que nós estamos falando de carro que pode andar na rua, mas que tem um baita pedigree, uma baita história. Muito mais do que o veículo que eles são, esses carros têm uma história por trás. E é isso que agrega muito valor nos preços que estão sendo pagos, além de, obviamente, disponibilidade de carros. Tem outros carros que eu vou citar aqui que inclusive tem histórias mais ricas do que essa, mas em 2018 a GTO que apareceu para vender foi essa e foi vendida por 70 milhões de dólares. Segundo carro nessa lista, para minha surpresa e para de vocês, também é uma 250 GTO. Nós estamos falando de um modelo 1962, tá? Nesse caso, chassi 5111 GT. Foi vendida também, trocou de mãos no mercado privado em 2013 pela quantia módica de 52 milhões de dólares, tá? Esse foi o último chassi da 250 feito para os anos de 1962 e 63, tá? Que é o último chassi série 1, depois vem o chassi série 2. Esse carro, inclusive, foi vencedor da corrida de Tour de France em 1963. Ela foi pilotada por Jean Guichet e José Berra. O Guichet, que eu acabei de falar para vocês, ele foi o piloto vencedor das 24 horas de Le Mans da Ferrari em 1964, mas aí pilotando a 275P, que já era um carro bem mais de corrida propriamente da escuderia Ferrari. Tá? O terceiro carro mais caro da história, aí já estamos entrando bem no mérito de Ferraris, é também uma 250 GTO, também era em 1962 e ela foi vendida por 48,4 milhões de dólares, tá? É o chassi 3413 GT. Esse sim é a primeira delas que é vendida em leilão. No caso, nós estamos falando do leilão da Sotheby's em 2018 na famosíssima Monterey Classic Car Week. A história desse carro, né, é que ela é a Ferrari mais cara vendida em leilão até hoje. Ela foi a terceira GTO fabricada, tá, da totalidade dos carros. Em 1963 ela venceu a lendária Targa Florio na classe dela e ficou em quarto na colocação geral. Esse foi um dos poucos carros que era um chassi série 1 que foi convertido para um série 2 depois, e vocês vão entender isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Quarto carro, também uma 250 GTO, ao preço de 44 milhões de dólares, tá? É o chassi 3387 GT. Ela foi vendida também no mercado privado. Eu sempre falo para vocês isso, desse conceito do mercado privado. Mesmo aqui no Brasil tem muito carro bacana que troca de mão sem vocês nem saberem, sem nem ser anunciado. É ali que estão os grandes ouros. O problema é quando vaza uma informação de mercado privado, todo mundo do mercado aberto acha que o carro dele vale a mesma coisa, tá? Mas essa daqui é a segunda GTO fabricada. Ela foi vendida inicialmente para os Estados Unidos, né? Na época, para o pessoal que controlava a operação, né? lá na América do Norte. Até era famosa, né? Que o cara teve uma discussão muito grande se esse carro seria simbolizado pelo livery da NART, North American Racing Team. Mas o carro entrou nas 12 horas de Sebring, tá? Foi vencedora. Muitos dizem, inclusive, que essa foi a primeira grande vitória da 250 GTO na sua carreira de corridas, até mesmo pelo ano ser de 1962. E ela teve dentre os pilotos o Phil Hill, que é um baita piloto, muito conhecido historicamente pelos fanáticos do automobilismo. E ele acabou sendo retornado para a Itália
E na época foi um dos carros, inclusive, absorvidos pela própria Ferrari como um carro oficial dela. E acabou correndo Le Mans, tá? Esse foi um dos carros efetivamente. Então, 44 milhões pelo chassi 3387 GT, também em 2017 uma venda privada. E a quinta Ferrari mais cara é justamente outra 250 GTO, pelo preço de 38,1 milhões de dólares, tá? Chassi 3851 GT, vendido em leilão da Bonhams em Carmel em 2014. A história desse carro é muito bacana, tá? Esse é um dos grandes momentos assim de pedigree mesmo, tá? Esse carro foi o único dessa lista aqui que se envolveu num acidente muito severo e que matou o próprio piloto, tá? Em 1962. A Ferrari recompra o carro, reconstrói o carro, tá? E acaba correndo com ela, inclusive. O carro ganha, tem alguma carreira razoavelmente bem sucedida no Motor Racing e depois ele acaba sendo adquirido por Fabrizio Violatti. E para vocês que não estão entendendo, simplesmente esse foi o cara que em 1987 Enzo Ferrari pegou o telefone, chamou o cara para uma reunião e falou: cara, você vai organizar o Ferrari Club Itália. E ele passou a ser o presidente do clube desde 1987. Essa foi a GTO que ficou mais tempo na mão de um único proprietário. Foram quase 50 anos de história, tá? O Violatti ele morre em 2010, o carro fica no espólio, tá? E em 2014 a família resolve colocá-la à venda. No caso, vendida no leilão por 38,1 milhões de dólares. Bom, acho que tem uma coisa muito em comum, né, entre todos os casos que eu falei aqui. Todas elas são 250 GTO. Na realidade, o chamariz desse vídeo é para falar sobre a 250 GTO. Porque ser conhecido como o carro mais caro hoje do mundo significa muitas coisas. Significa não só a máquina que o carro é, como tudo que ela representa, tá? E a GTO, meus amigos, na realidade, ela é uma soma de fatores quando muitas coisas se conjugam para uma tempestade perfeita, né? Para começo de conversa, né, a GTO é um carro GT, né, que significa motor dianteiro basicamente central, mas os piloto, copiloto vão sentado aqui atrás. E o que acontece com a GTO? Né? Foram 36 unidades fabricadas, não é nem a Ferrari mais rara fabricada, né? Das quais 33 carros foram fabricados como um Série 1 e 3 carros foram fabricados como Série 2, que tem algumas mudanças notáveis de design. Acontece que depois, 4 carros a mais da Série 1 foram convertidos para a Série 2 também. Muitos acham o design do Série 2 mais bonito até que o do Série 1. Tá, mas a história é um carro GT. E geralmente quando a gente fala de carro de corrida e carro de rua, ou o carro geralmente não consegue ser bom nas duas coisas. Eu acho que o GTO foi o primeiro carro da história do automóvel que conseguiu ser um carro muito apto para uso em rua e ao mesmo tempo ser muito bom de corrida. Em especial, o GTO, eu diria que foi o último carro grande GT dessa época, com motor na frente do piloto, que conseguia competir em condição de igualdade no palanque máximo de competição na época. Numa época que a indústria já estava acordando para o motor central traseiro, outro tipo de plataforma, outro tipo de construção, e esse carro ainda conseguia segurar a onda dele. A maioria desses carros correu de 63 a 65, mais ou menos. A partir de 1965 a Ferrari aposenta a GTO como um carro oficial da escuderia Ferrari, mas elas continuam correndo até 1967. Em suma, são 36 carros que nascem como carros de corrida, mas que têm muita aptidão de uso em rua. Hoje são carros que participam de Goodwood Festival Classic, que é a corrida clássica mesmo, mas carros que têm total pedigree, total capacidade de andar nas ruas, né? Acho que essa é a grande contribuição da GTO para a história do automóvel. Além disso, debaixo do capô a gente tem um tradicionalíssimo V12 Columbo, né? O carro em si rende basicamente 300 cavalos para cerca de 30 kg de torque, com um câmbio manual de 5 marchas, tração traseira. Tudo bem, né? Mas vamos voltar no tempo. A gente está falando de basicamente 60 anos atrás você já tinha um carro dessa desenvoltura. Um carro que tinha 300 cavalos, 30 kg de torque, que era bom de corrida, que era bom de rua, né? E, obviamente, o engenheiro por trás disso tudo, desse V12, chamava-se de Joaquino Colombo. Do outro lado você tinha o Aurelio Lampredi. Tá? Qual que era a ideia do Enzo? Era muito inteligente. Ele tinha 2 equipes produzindo motores para eles. A que desse certo ia compensar pela que desse errado. Entendeu? E na década de 40, 50, 60, mesmo quem estava no protagonismo do V12, que era o motor principal, era justamente o Colombo, com seu 2.9 V12 a 60 graus,
com 4 Webers alimentando. O Colombo V12 foi o motor principal e ele viria mais para frente a ser substituído pelo Lampredi V12. Tá? Então, assim, se a gente fala tanto de Hans Mezger na Porsche, quando era a Ferrari trabalhava com essas duas figuras emblemáticas. Tá? E a 250 GTO ela não foi um carro absurdamente inovador quando o assunto é motor. Ela foi extremamente inovadora em pensar em dar mais aerodinâmica para o carro, mas ao mesmo tempo permitir que o carro tivesse muito mais chão para curvas de alta velocidade e tivesse velocidade final maior. O carro pesava em si basicamente 880 kg, muito leve para um carro com uma configuração GT. A 250 GTO, na carreira de corrida dela, ela teve competição ferrenha de carros como o Shelby Cobra, como o Jaguar E-Type e o Aston Martin DB4 Zagato, né? Então, meus amigos, é um carro que, a justificativa por trás dela ser esse culto total que ela é hoje, eu acho que é aquela mistura muito tênue do carro muito bom de corrida, que também é muito bom de rua, que tem um motor muito emblemático, a parte de engenharia, com um design que é simplesmente clássico e atemporal. Não tem muito o que falar, entendeu? No mundo Ferrari, para quem realmente entende, para quem realmente gosta, quando você começa a ligar os pontos, você fala, mas peraí, caramba, olhando de fora, 250 GTO não é tão especial assim, né? Você tem outros carros mais raros, mais potentes, mas no conjunto geral da obra, a 250 GTO nos ensina muito sobre o significado real de um carro bom, de um carro excepcional em todas as ocasiões, meus amigos. Para vocês que chegaram no canal agora, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o like para mim. Se me conheceram agora, se inscreva, ative a notificação no sininho. E nessa tela final, vocês podem ver os vídeos que eu fiz sobre Ferrari aqui no meu canal.